Justiça para Todos de hoje vai falar sobre as últimas fases da Operação Lava Jato, a maior investigação de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro já ocorrida no Brasil. Iniciada em 2014, a Lava Jato tem causado repercussões na vida política, empresarial e judicial brasileira. A operação revelou que, por cerca de 10 anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina a altos executivos da Petrobras e outros agentes públicos. Todos recebiam dinheiro desviado da petrolífera. Já foram realizadas 47 fases. Durante as investigações e a partir da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a polícia também descobriu o favorecimento de empresas estrangeiras em contratos com a petrolífera, como na contratação de navios gregos e no fornecimento de asfalto. Nas 46ª e 47ª fases, investigações apontaram supostos pagamentos ilícitos no valor de 95 milhões de reais, envolvendo inclusive a contratação de um navio sonda e pagamentos de propina a integrantes do Partido dos Trabalhadores. Mais prisões envolvendo altos executivos da Petrobras foram feitas. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, divulgou uma nota oficial em que esclarece a posição dos juízes federais quanto ao recebimento do auxílio moradia pelos magistrados, assunto que está na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal do próximo dia 22 de março. De acordo com a AJUF, a remuneração dos juízes deve ser transparente, devendo ser acessível a todo cidadão brasileiro e condizente com a responsabilidade do trabalho exercido, sempre de acordo com a Constituição e as leis nacionais. Ainda segundo a instituição, deve haver um tratamento justo e igualitário para toda a magistratura nacional. Dessa forma, a AJUF defende a inclusão da ação ordinária número 1773 e o julgamento conjunto com a ação direta de inconstitucionalidade número 4.393 na pauta de julgamento do STF para que sejam definidos quais são os pagamentos legais e constitucionais devidos a todos os magistrados brasileiros. Ainda segundo a AJUF, não basta apenas julgar as ações que tratam do auxílio moradia, que atingirão apenas os juízes federais, deixando sem resolução os diversos pagamentos realizados no âmbito dos demais segmentos do Judiciário. Roberto Carvalho Veloso, presidente da AJUF. Por cerca de 10 anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina a altos executivos da Petrobras e outros agentes públicos. O esquema criminoso foi descoberto pela operação batizada de Lava Jato, iniciada em 2014. De lá para cá já foram realizadas 47 fases. Na 42ª, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi preso em Sorocaba, São Paulo. Acompanhe. Tudo começou com um posto de gasolina. A partir de uma investigação que teve como alvo uma rede de postos de combustíveis e lava-jato de carros voltada a movimentar dinheiro ilícito, dinheiro de organizações criminosas. Uma informação puxou a outra. Com isso, os rumos do trabalho da Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal foram além, muito além do que se imaginava. Todos os órgãos se prepararam para esse trabalho excepcional que tem que ser feito. É uma investigação de enorme envergadura, que o país precisava que fosse enfrentada, precisava que fosse debatido, fosse julgado de maneira mais célere possível. E a polícia e o Ministério Público se aparelharam com as suas forças-tarefas em vários estados. Começou em Curitiba, mas hoje já temos em vários estados para fazer essa operação. E a Justiça fez as suas adaptações, que era possível também, para que o julgamento fosse célere, sem prejuízo de qualquer tipo de direito. O esquema era maior do que magistrados, procuradores e policiais pensavam. A lista cresceu, incluiu nomes de políticos, agentes públicos, grandes empresários. Mesmo com o avanço das investigações, o nome inicial da operação foi mantido:
Operação Lava Jato, que ficou conhecida por todos os brasileiros. Eu acho que ninguém podia imaginar a extensão que chegou a Lava Jato. Especificamente a Lava Jato, inclusive a quantidade, para não falar de outras investigações que surgiram depois. Parecia ser uma coisa pequena, quando se foi puxando ao fio da meada, era uma operação enorme envolvendo a Petrobras e todos aqueles desdobramentos que nós vimos. A Petrobras, a maior estatal brasileira, foi atingida pela rede da corrupção. De 2014 a 2016, o andamento da Operação Lava Jato resultou em diversas descobertas. Algumas vieram por meio de inúmeras delações. Informações surpreendentes que resultaram em prisões e mais prisões. Não se consegue imaginar determinadas coisas quando um processo começa. Não só em relação a operações criminais, mas em qualquer tipo de processo. Um processo sempre pode surpreender. Mas realmente esse processo da Operação Lava Jato trouxe uma situação inédita no nosso país. Algo que há tempos atrás era absolutamente inimaginável. Então, respondendo de uma maneira ampla, sim, surpreendeu. O doleiro Alberto Youssef, os ex-diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró, o lobista Fernando Soares, mais conhecido como Fernando Baiano, o tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores João Vacari Neto, o empresário Marcelo Odebrecht, dono da Odebrecht, uma das maiores empreiteiras do Brasil, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil no governo Lula, Antônio Palocci, estão na lista dos primeiros que foram presos por conta da operação. A prisão preventiva ela é decretada para garantir a instrução criminal. Uma das hipóteses é a garantia da instrução criminal. Porque muitas das vezes, principalmente os réus que possuem poder, eles têm uma facilidade muito grande de destruir provas. Importante entender o porquê do envolvimento da Petrobras nisso tudo. Como é que uma empresa, até então tão bem vista, de peso nacional e internacional, foi parar num esquema de fraude e corrupção? Porque quando se inicia uma operação criminal, você inicia com um determinado fato. Mas na Operação Lava Jato, vários outros fatos foram sendo desencadeados daquele primeiro. E fatos complexos, fatos relevantes, o que gera, obviamente, esse grande número de atos processuais, prisões, oitivas, expedição de mandados, de busca e apreensão, enfim, na verdade, esse grande número de atos é apenas uma decorrência do grande número de fatos investigados. Basicamente por conta das licitações da estatal. Esses contratos eram vistos como a menina dos olhos de diversas empreiteiras. O ideal é que a Petrobras contrate, por meio de licitação, a empresa que oferecer o menor preço. Isso numa situação legal. O negócio é que um grupo de empresas se uniu, definiu preços e forjou uma concorrência. Funcionários da Petrobras teriam ajudado e privilegiado empresas desse grupo. E o que era para ser um contrato entre a administração pública e a iniciativa privada virou um jogo de cartas marcadas. Quem produz a legislação e quem aplica a legislação tem que também evoluir no sentido de dar o combate efetivo a essas medidas proporcional à capacidade de operação dessas organizações criminosas. A apuração ocorre dia e noite, um trabalho delicado e meticuloso. É preciso analisar e checar dado por dado, nome por nome, estabelecer relações nas centenas de depoimentos prestados ao longo de 41 etapas realizadas nos primeiros 2 anos de investigações. A delação premiada veio numa lei um pouco anterior ao início da Operação Lava Jato e foi muito utilizada de forma correta, como vem entendendo em grande parte os tribunais. Então foi muito importante a delação e, inclusive, é objeto de discussão hoje no Congresso, eventuais aprimoramentos, mudanças. Isso só significa o reconhecimento da importância desse instrumento e que foi utilizado amplamente na Operação Lava Jato. Todo mundo sabia que o objetivo era exatamente esse, quebrar a espinha, quebrar a solidariedade dentro da organização criminosa, de forma que uns entreguem os outros, porque essa é a única forma que você tem de penetrar no núcleo decisório, em crimes que muitas vezes, como a gente está falando, crime de corrupção, eles são feitos no escuro, eles não têm um lado aparente. Se você não tem uma forma de obrigar, tá? Ou de trabalhar com que
quem conhece a máquina por dentro possa mostrar onde é que estão os problemas, quebrar a solidariedade entre os criminosos, você não consegue penetrar. Em 2017, a Operação Lava Jato entrou na 42ª fase. Foi no mês de julho. A Justiça Federal expediu 3 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão. O principal foco foi o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. O que ele teria feito? De acordo com as investigações, teria pedido 17 milhões de reais. A Odebrecht teria aceito pagar 3 milhões em 3 parcelas. Em troca, Bendini faria vista grossa a uma dívida da empresa com o Banco do Brasil. Também foram parar atrás das grades 2 supostos operadores da propina, os sócios de uma agência de publicidade, André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva. O juiz decreta a prisão justamente para preservar essas provas, destruir os contratos, apagar ligações de celulares, apagar conteúdo de internet. No próximo bloco, Força-Tarefa da Lava Jato descobre o favorecimento de empresas estrangeiras em contratos com a petrolífera. E mais, o grupo responsável pela irregularidade teria como intermediário o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacarezza, do PT do B. Nós voltamos daqui a pouco. Durante as investigações e a partir da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a polícia também descobriu o favorecimento de empresas estrangeiras em contratos com a petrolífera. As fraudes ocorreram a partir da contratação de navios gregos e do fornecimento de asfalto. O grupo responsável pela irregularidade teria como intermediário o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacarezza, do PT do B. Veja só. Agosto de 2017, a Lava Jato deflagra 2 novas operações, Abate e Sem Fronteiras. Elas caracterizam a 43ª e a 44ª fases da investigação da Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal. A operação, na verdade, ela foi muito bem conduzida pelo juiz Sérgio Moro, pelos outros magistrados que nela vêm atuando, sejam dos tribunais regionais, superiores. Então, a operação, na verdade, ela apenas cumpriu o seu papel, que era apurar fatos criminais denunciados, apurou com rapidez, que é isso que a sociedade postula e deseja. Então, a operação simplesmente cumpriu o seu papel com extremo êxito, condenando quem tinha que ser condenado, absolvendo quem tinha que ser absolvido, e ela ainda continua. Então, o eventual desfecho dela ainda está sendo escrito, mas está sendo escrito por pessoas que vêm atuando de forma imparcial, sem interesses na causa e que simplesmente querem cumprir o seu dever constitucional. Uma das etapas teve como objetivo investigar fraudes no fornecimento de asfalto por uma empresa norte-americana para a estatal brasileira. O esquema chamado de Abate teria ocorrido entre 2010 e 2013. O grupo responsável pela irregularidade teria como intermediário o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacarezza, do PT do B. A tarefa dele era nada mais, nada menos do que conseguir contratos com a Petrobras. Cândido Vacarezza teria participado desse negócio com a ajuda de pessoas de dentro da Petrobras. O nome dele foi citado em algumas delações premiadas. Há quem diga que ele recebeu cerca de $500 mil em propina, mas a defesa de Vacarezza negou o tempo todo que ele tenha participado de negociações entre empreiteiras e a Petrobras. Havia um sistema de corrupção, um sistema político no qual partidos indicavam pessoas, e diga-se de passagem, é até bom lembrar disso,
muitas das pessoas da Petrobras, chaves, que depois fizeram colaboração premiada e que hoje são muito falados, são funcionários de carreira da Petrobras. Eles não eram políticos, mas eram indicados por políticos para, em troca dessa indicação, desviar dinheiro para eles próprios, tá? E também em favor de partidos políticos. Isso foi digamos, eu acho que o grau de espraiamento desse sistema de corrupção pela máquina do Estado, acho que ninguém imaginou que fosse acontecer. E tem a contraface. Se esses partidos estavam se financiando, se estavam pessoas enriquecendo dentro dos partidos por conta disso, a política estava contaminada também por esse processo. A política e a democracia. Que é o seguinte, olha, não é apenas o fato, como se fosse pouca coisa, de nós estarmos elegendo pessoas que depois se mostraram corrompidas. Mas o dinheiro da corrupção está sendo jogado na eleição também corrompe a eleição. Corrompe a igualdade entre os que estão disputando a eleição. Tá? Falsifica resultados na medida que você tem condição de ter mais propaganda, que você tem condição de ter maior espraiamento na questão eleitoral. Houve ainda a Operação Sem Fronteiras. Nessa fase, o juiz Sérgio Moro proibiu o cônsul honorário da Grécia no Brasil, Constantinos Geórgios, de sair do país. Ele foi obrigado a entregar o passaporte na Delegacia de Polícia Federal de Fronteiras. Quantos não fogem para o estrangeiro? Então o juiz decreta a prisão para que a pessoa também não fuja. Muitos têm dupla nacionalidade, ou seja, tem passaporte brasileiro, mas também tem passaporte europeu. Se ele chegar no país no qual ele tem a nacionalidade na Europa, o país não pode extraditar. Ou então o país não tem acordo de extradição com o Brasil. Então aquele crime ficará impune. O cônsul teria facilitado a contratação de empresas gregas pela Petrobras. Quem fez a denúncia desse suposto esquema foi o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no início da Lava Jato. Costa informou que acertou com os Geórgios uma forma de facilitar a contratação de navios gregos. Tudo por meio de propinas e informações privilegiadas. Se você tinha, no caso da Petrobras, um clube, como ele chamava, que era um cartel de empresas, quem não era do cartel não conseguia penetrar. Só eles é que conseguiam fazer, só as desonestas. Então, era prejuízo para a ordem econômica, prejuízo para os empresários honestos, tá? Prejuízo para o país, porque pagava preços muito mais caros por serviços e obras e equipamentos que poderiam ser muito mais baratos, e prejuízo para a democracia brasileira, que era corrompida por todo esse sistema. Dias depois, também em agosto de 2017, a Lava Jato dá um novo passo, a 45ª fase. Chamada de Abate 2 e realizada em Brasília, Cotia, São Paulo e em Salvador. O alvo, Tiago Cedras, advogado, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Tiago estava em Brasília e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal para prestar depoimento. Tudo por conta do depoimento do lobista Jorge Luz, preso em Curitiba. Ele teria dito que Tiago participou das conversas para garantir que a empresa norte-americana fornecesse o asfalto para a Petrobras. O lobista garantiu que o advogado recebeu propina, cerca de 20 milhões de dólares. Tiago negou as acusações. A Petrobras, e com a ajuda do Poder Executivo, durante anos a fio, brigou contra o Tribunal de Contas e os órgãos de controle, afirmando que ela não precisava seguir as regras de licitação com o mesmo rigor que eram exigidas para outras empresas. Porque ela operava num setor muito competitivo, internacional, porque os assuntos eram sensíveis, os motivos foram os mais diversos. Daqui a pouco, Lava Jato descobre fraude na contratação de um navio sonda e pagamentos de propina a integrantes do Partido dos Trabalhadores. E ainda, mais prisões envolvendo altos executivos da Petrobras são feitas. Nós voltamos em instantes.
Nas 46ª e 47ª fases, investigações apontaram supostos pagamentos ilícitos no valor de 95 milhões de reais, envolvendo inclusive a contratação de um navio-sonda, além de pagamentos de propina a integrantes do Partido dos Trabalhadores. Mais prisões envolvendo altos executivos da Petrobras foram feitas. É o que você confere na reportagem. Outubro de 2017, 46ª fase da Operação Lava Jato. Nesta etapa, houve 2 focos: projetos da Petroquisa, o braço petroquímico da Petrobras, e os contratos sobre o navio-sonda Vitória. 95 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, esse montante se refere a pagamentos ilícitos. O juiz Sérgio Moro expediu mandado de prisão preventiva contra o ex-gerente da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva. A suspeita de que ele recebeu $5 mil em propina para conseguir a contratação de uma empresa estrangeira para construir navios-sondas. Houve ainda um outro mandado de prisão temporária contra o ex-diretor de novos negócios da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza, por ter recebido 17 milhões de reais. No entanto, Djalma não pôde ser levado, passou por uma cirurgia. A prisão foi substituída por outras medidas, entre elas a proibição de deixar o país. Na fase seguinte, a 47ª, quem virou notícia foi o ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus. Ele foi preso em Camaçari, na Bahia, em novembro de 2017 e levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com as investigações, ele e integrantes da família teriam recebido 7 milhões de reais em propinas pagas pela NM Empresa de Engenharia. Em troca, o favorecimento em contratos com a subsidiária da Petrobras. A obrigação de licitação, a obrigação de regras para a compra do setor público é uma garantia legal. É o que permite, tem que ser feitas com o mínimo de burocracia, mas com o máximo de garantia. É algo que tem que se buscar um equilíbrio, porque também não pode ficar lento demais, mas tem que se ter uma garantia de que o dinheiro público, o que pertence ao povo, não está sendo usado em desvios como esse que nós vemos. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também está na Lava Jato. Para entender, ele foi citado em dezenas de delações de políticos, agentes públicos e empresários, acusado de levar vantagens em contratos ilícitos. Em 2016, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. No documento, o MPF cita Lula e 7 pessoas por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A construtora OAS, em troca de contrato com a Petrobras, teria pago quase 4 milhões de reais a Lula. A propina teria sido dada, inclusive, por meio da reserva e da reforma de um apartamento triplex no Guarujá, localizado no litoral de São Paulo. A 8ª turma do TRF4, de forma unânime, manteve a condenação em primeira instância e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês no caso do triplex, no Guarujá. O cumprimento da pena deve ocorrer depois de esgotados todos os recursos no TRF. Olha, conforme ficou até exposto no julgamento do TRF4, ocorrido recentemente, o tribunal vai aguardar o julgamento dos eventuais recursos que o ex-presidente Lula pode interpor. Então foi julgada a apelação, que é o recurso maior junto ao tribunal, mas ainda cabe outro recurso específico, que são os embargos de declaração. Acredito que antes disso nenhuma posição será tomada. E após o julgamento desses embargos, caberá aos desembargadores do tribunal decidirem o que acontecerá na sequência. Os colegas sempre dizem que trabalham diretamente na Lava Jato, e eles têm razão, de que a Lava Jato sozinha não muda o país. E é absolutamente fato. Ninguém imagina que o Brasil mudou de um dia para o outro. Mas se ela continuar se multiplicando, se esse trabalho continuar sendo feito, tá, o papel que os órgãos do Estado, persecutórios e a Justiça Federal tiveram, pode frutificar, sim, num Brasil melhor daqui para frente. A Operação Lava Jato surpreende pelos números. Foram mais de 1.700 procedimentos instaurados, quase 900 mandados de busca e apreensão, 177 condenações contra 113 pessoas, um total de 1.753 anos e 7 meses de pena, 11 acordos de leniência e um termo de ajustamento de conduta, 163 acordos de colaboração premiada, 340 pedidos de cooperação internacional. No Supremo Tribunal Federal, há sobre a Lava Jato 193 inquéritos instaurados, 36 denúncias, 2 aditamentos a denúncias, 100 acusados,
7 ações penais e 121 acordos de colaboração premiada. Então, são processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal deputados, senadores, ministros de estados. Se na delação que é realizada houver a participação de alguma dessas pessoas, quem homologa é o Supremo Tribunal Federal. Se não houver, ou seja, se não houver ninguém com foro privilegiado envolvido, é o juiz de primeiro grau. A nossa expectativa é simplesmente cumprir o dever que nos é imposto pela Constituição, julgar os processos com imparcialidade, com independência e entregando a justiça a quem de direito. Se vai haver condenação, se vai haver absolvição, isso não é algo que o juiz espera ou deseja. Ele simplesmente instrui o seu processo da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, e se o resultado, na mente dele, de acordo com as provas dos autos, for por condenar, ele irá condenar. Se for por absolver, ele irá absolver, mas isso para o magistrado não gera qualquer tipo de sentimento pessoal. Nós temos que favorecer a nossa legislação a enfrentar essas organizações que estão cada dia mais apuradas, mais aperfeiçoadas. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.